Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Carnaval nos tempos da pandemia. E aí, a questão é a seguinte, gente. Vocês estão vendo a minha tela aí, né? Olha só. Não foi fácil a vida o ano passado, né, gente? Vamos combinar. Não foi fácil, né? Nós, de repente, tivemos que nos reinventar, né? Essa aula que eu estou dando para vocês é uma prova disso. Eu tive que me reinventar como professor para garantir essa aula, né? E isso aconteceu em toda a nossa vida. De repente, você não podia sair mais, tinha que usar máscara, álcool gel toda hora. Esse desafio aconteceu em todos os campos da vida humana e em todos os lugares. Tá? Essa dificuldade aconteceu na cidade e aconteceu lá na aldeia. Aconteceu no Brasil e aconteceu lá na Guiné-Bissau, na África. Aconteceu com os pobres e com os ricos também. Todo mundo teve que se reinventar. Né? E se reinventar não foi fácil. Agora, vocês já imaginaram como é que você faz para se reinventar, para fazer um desfile na avenida, com máscara, com álcool gel, em situação de isolamento social? É um grande desafio. As escolas também tiveram que se reinventar para, como diz aí a música, não deixar o samba morrer. E é o que aconteceu. Vejam, por exemplo, essa imagem ao lado, que mostra uma baiana da ala das baianas do desfile da Vai-Vai. Olha que bacana. Ela está com uma máscara que chama atenção, que é a máscara da Vai-Vai, então uma maneira de mostrar o trabalho deles, mas, ao mesmo tempo, a preocupação com os cuidados sanitários que tem que haver. Então, há uma reinvenção do carnaval em função da pandemia. Tá? Por que é tão importante a gente discutir esse tema do carnaval e, principalmente, pensar nesse quadro que a gente tem? Porque o carnaval, gente, ele é um patrimônio cultural do Brasil. Aliás, ele é um patrimônio muito específico. Ele é um patrimônio que a gente chama de patrimônio imaterial. Por que imaterial? Vou mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu pegar aqui a minha baianinha, mostrar uma outra baiana para vocês. Essa minha baianinha aqui, vocês estão vendo ela? Ela é um objeto de cultura material. Por que é material? Porque eu posso pegar, eu posso tocar, eu posso sentir de forma muito concreta. O samba eu também posso sentir, o frevo eu também posso sentir, como nessa imagem que eu pus aí. Mas eu posso tocar? Eu posso pegar? Eu posso trazer para vocês o carnaval aqui na mão? Não, não é material. Então, é um bem cultural de natureza imaterial. Esse tipo de bem foi reconhecido pela nossa Constituição do Brasil, a Constituição de 1988, tá? E ele é uma representação de uma manifestação genuína do povo brasileiro. O que é bens de cultura material? Por exemplo, os ofícios, os modos de fazer, as celebrações. Vou dar alguns exemplos. Festa de rei, roda de samba, capoeira. Tudo isso daí são patrimônios imateriais. Tá? E tem todo um instituto no Brasil, chamado Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que tem um livro com todos esses patrimônios imateriais do país. Tá? Então, assim, eles têm um valor muito grande, porque eles são a representação e a manifestação da riquíssima diversidade cultural do país. Uma prova disso é o carnaval da Vai-Vai. Né? Estão vendo que coisa bonita que é o carnaval? Eu pus aí uma imagem do desfile, se não me engano, de 2019 ou 2018. A grande questão que está colocada é que a Vai-Vai ela viveu um momento muito difícil. E em 2019 ela foi desclassificada. Inclusive, a gente vai ver isso. A Vai-Vai é um dos grupos, uma das escolas de samba mais antigas do país. A primeira escola de samba do país ela é de 1928, a Vai-Vai é de 1930. O que é interessante é que a Vai-Vai
ela é uma escola de samba paulistana daquela região ali, de um bairro paulistano chamado o Bexiga. É lá na Bela Vista, bem no centro da cidade. E o Bexiga tem uma característica, é um bairro operário. E dois tipos de população se mobilizaram e se conheceram e se relacionaram e passaram a conviver naquela região. Sabe o quê? Os imigrantes, principalmente italianos, que estavam vindo para o Brasil no início do século XX, a chamada imigração de massa, quando vieram italianos, quando vieram portugueses, espanhóis, japoneses para cá, e que se encontrou com ex-escravos que, depois da abolição, foram para a cidade para trabalhar nas fábricas. E dessa convivência, né, é que foi surgindo, né, um movimento ali que vai dar origem ao carnaval de rua naquela situação. Então, são manifestações que vão se desenvolvendo durante o carnaval. Mas será que o carnaval já nasceu assim e já se organizou e sempre foi desse jeito? Não, não é bem assim. O carnaval tem uma história. O carnaval tem uma história. Para vocês terem uma ideia, o carnaval existe no Brasil desde a época em que os portugueses vieram para o Brasil e fizeram colônia, e colonizaram o país. Vocês estão vendo essa imagem do lado esquerdo aí? Essa imagem aqui é uma imagem de um intrudo. O intrudo é uma festa de carnaval lá pelos anos 1700. Olha que coisa interessante. Então, essa é uma coisa que vai se modificando e se construindo ao longo do tempo, tá? Para a gente entender isso melhor, nós vamos ver, ou melhor, vamos ouvir uma aula aqui da professora Lili. Mas antes eu vou interromper o compartilhamento e vou voltar nesse compartilhamento daqui a pouquinho para dizer para vocês, então, o seguinte. O que a gente precisa entender? Que o carnaval, como tudo na história, é uma construção e, portanto, ele vai sendo modificado e vai sendo transformado até chegar aos dias de hoje do jeito que ele é. Tá? Então, a gente precisa entender esse processo, tá bom? Eu vou compartilhar novamente, porque a primeira vez eu não tinha otimizado para vocês ouvirem. Agora a gente vai poder ouvir. Vamos ver o que diz a professora Lilia Moritz Schwartz, que é uma professora, antropóloga e historiadora da USP, e que fala um pouco sobre a história do carnaval. O carnaval é uma festa popular que acabou se vinculando diretamente à história e à cultura brasileiras. Frevos, escolas de samba, grupos que saem voluntariamente à rua marcam simbolicamente o começo do ano e em todo o território brasileiro. Mas se você acha que o carnaval nasceu pronto e foi sempre igual, você está profundamente enganado. Bom, por mais que o carnaval seja uma festa bem terrena e totalmente encravada no dia a dia dos brasileiros, a festa nasceu ligada à Igreja Católica. Em 604, o Papa Gregório I determina a criação de 40 dias de privações, era a famosa Quaresma. Já os fiéis resolveram aproveitar esses dias que antecediam a Quaresma essa que implicava em passar os dias, os 40 dias, sem comer carne ou gordura, os fiéis decidiram então se comer muita carne. Por isso o nome Carnevale, que em italiano quer dizer adeus à carne. Para vocês entenderem como é antigo o carnaval, os primeiros relatos de marchas de carnaval no Brasil datam de 1553 e ocorreram em Pernambuco. Junto com o carnaval também vieram personagens muito bonitos, como o Zé Pereira, que é um personagem de perna comprida, brincalhão, e que foi, de alguma forma, transplantado de Portugal para cá. Também os ritmos foram mudando, né? A primeira forma musical do carnaval não foi o samba, mas foi a polca. Outros ritmos, aos poucos, foram se incluindo na festa. O frevo, por exemplo, né, que é um ritmo muito animado, quase uma marchinha, e que faz tremendo sucesso no Recife. Eu gostaria também de lembrar para vocês que a primeira marchinha feita no Brasil foi criada por uma mulher,
Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga era professora de piano, ela foi a primeira dirigente de orquestra e ela realizou uma marcha muito conhecida chamada Abre Alas, no momento em que ela estava tendo um romance com um português. Ela que já tinha 52 anos e já era avó. A marchinha dizia o seguinte: ou abre alas que eu quero passar, né? Era uma marchinha, portanto, que chamava atenção para esse lado bastante subversivo do carnaval, e é muito interessante que tenha sido uma mulher que destacou esse aspecto, por sinal, a primeira mulher e a primeira pessoa que defendeu os direitos autorais no Brasil. A moça resolveu gostar de mim, vou abrir alas que eu quero passar. O samba nasceu na Bahia, lá pelo final do século XIX, mas ele se popularizou para valer no Rio de Janeiro. O primeiro samba foi criado por Donga em 1916 e se chamava Pelo Telefone. Vou ler aqui para vocês. O chefe da polícia pelo telefone manda me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. O chefe da polícia pelo telefone manda me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. Aqui já estava claro como o samba carregava uma dose muito grande de irreverência e outra de subversão, como ele misturava ordem e desordem. E o carnaval foi se organizando. Por exemplo, a primeira escola de samba se chamava Deixa Falar e foi criada em 28 no Rio de Janeiro. Já o bloco mais antigo foi criado em Pernambuco no ano de 31. O bloco se chamava O Homem da Meia-Noite. Na Bahia, foi em 1951 que se criaram os famosos trios elétricos. Também não é possível dizer que havia total igualdade na festa de carnaval, como ainda não existe. Vou dar um exemplo para vocês. Na década de 60, Ataúfo Alves, um sambista que era também engraxate, também marceneiro, criou sambas inegavelmente maravilhosos, mas criou também sambas que conformaram o estereótipo perverso da mulata. Basta citar dois: o Requebro da Mulata e o outro que se chama justamente Mulata Assanhada. Nas décadas de 80 e 90 representaram o momento da criação dos blocos afro, primeiro na Bahia, depois se espalharam um pouco mais pelo Brasil, que representam uma importante contribuição das nações de origem africana, de matriz afro-brasileira, a essa festa que acabou sendo tão brasileira. Hoje a festa, enfim, está espalhada pelo país todo e ela representa um momento de suspensão, um momento de parada nas nossas diferenças de sexo, de gênero, de raça e também nas nossas diferenças do dia a dia e também nas nossas diferenças no momento político. No entanto, num país de cultura machista e misógina, como é o caso do Brasil, é preciso tomar lá os seus cuidados, justamente por conta da cultura do estupro vigente no nosso país. Só para dar um dado para vocês, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, no Brasil se registra uma média de um estupro a cada 11 minutos. Portanto, liberdade pede também vigilância cidadã. É hora de aproveitar a festa, mas sem prejudicar os demais. O carnaval... Bom, então como vocês veem, né, na fala a gente tem uma realidade de o carnaval como uma festa que foi se construindo, né, que vai se fazendo ao longo da história. Foram quase 100 anos de história, aliás, mais de 100 anos de história. Tá? A Chiquinha Gonzaga ela tem um papel importante na medida em que ela vai trazer um ritmo próprio para o carnaval. Então, com as marchinhas de carnaval, surge aquele ritmo que é próprio. Antigamente, não, tinha vários ritmos que tocavam no carnaval. Também tem uma coisa interessante para vocês do 9º ano, que eu quero chamar a atenção, que é o fato de que a Chiquinha Gonzaga ela fazia parte daquele projeto dos abolicionistas negros que eu falava. Né? Embora não seja uma mulher negra, mas ela participava daquelas conferências, cafés concerto, que tinha por objetivo, né, induzir, na época da escravidão, as elites da época a acabarem com a escravidão. Então, nós estamos falando de uma pessoa também muito interessante. Eu deixei aí para vocês verem, e aí vocês vão ver num outro momento, uma cópia da música Abre Alas, mas numa versão bastante divertida
que eu encontrei. Mas agora vamos continuar, né? Agora, falando um pouco mais da história da Vai-Vai, né? A Vai-Vai é uma escola de samba lá de São Paulo, de 1930, portanto, muito antiga, que foi desclassificada em 2019, né? Estão vendo aí esses cartazes aí, Marielle presente, é porque esse era o tema da sua escola de samba na época, chamava atenção para o fato de que uma mulher negra, uma vereadora, né, havia sido assassinada e que não se tinha justiça até então, mas, ao mesmo tempo, era uma maneira de dizer, olha, né, não é justo, nós temos tantos anos de história, estamos sendo desclassificados. Mal a Vai-Vai conseguiu, né, se recuperar dessa desclassificação, desse baque que ela sofreu, ela teve que enfrentar um carnaval em plena pandemia, que é o que vai acontecer agora em 2021. E ela teve que se reinventar. E se reinventou. Se reinventou com uma ideia muito bonita, um símbolo muito interessante, tá? Que é o sankofa. Ela foi buscar um símbolo africano. Olha que coisa interessante. Vocês estão vendo aqui o cartaz na escola de samba do Carnaval de 2021, da Vai-Vai, que tem um mapa da África, estão vendo? Então, aqui na África, nessa região, mais particularmente, que é chamada Costa da Guiné, né, essa região aqui, onde eu estou passando o cursor, teve um povo, há muitos anos atrás, antes da chegada dos portugueses, que eram os Ashanti. E os Ashanti, eles tinham um símbolo muito bonito, que era o sankofa. O que era o sankofa? Era uma ave mitológica. Essa ave mitológica, e eu até pus ela aí do lado esquerdo, ela tinha uma característica. Ela curva a cabeça para trás para buscar aquilo que é o seu bem mais precioso. Esse bem precioso que essa ave curva a cabeça para trás para mostrar, depois que ela protege esse bem no bico, aí ela vai e voa. Então tem um ensinamento por trás dessa imagem aí, que é o seguinte: nunca é tarde para a gente voltar atrás e buscar o que ficou perdido. A gente precisa de olhar para a história para entender o que nós vivemos hoje, que nem eu estou fazendo agora. Se a gente olhar para o carnaval como uma realidade dada do momento que nós estamos vivendo apenas, ele não significa muito. Mas se a gente olhar para o carnaval como produto de uma construção histórica, que passou por várias transformações e que teve algumas permanências, tudo muda. A gente consegue encontrar um significado. Assim como, né, a Vai-Vai conseguiu buscar um significado que é o seguinte: para a gente entender o que nós estamos vivendo, nós temos que olhar para trás. E olhar para trás é olhar para a história dos africanos, é olhar para o nosso passado. E aí tem uma coisa muito legal que está na sinopse que a Vai-Vai colocou, que eu vou ler para vocês. A Vai-Vai quer recuperar a história dos povos africanos, que saíram soberanos da África, mas foram reduzidos à escravidão nas Américas. Ela quer resgatar a história destes homens e mulheres que tiveram o elo de suas vidas rompido pela escravidão. E mais, ao reunir os pedaços de suas memórias, a Vai-Vai pretende restabelecer essa conexão, unindo seus herdeiros com as civilizações que engendraram a escrita, o conhecimento e a grandeza da história africana. Olha que projeto bonito, né? Olhar para o passado para poder dar sentido e significado ao presente. Tá? Essa é a grande questão que está colocada aí. E é esse o desafio que a gente tem, de se reinventar, de olhar para essa realidade, mas olhar para o passado e dizer: como é que a gente pode repensar e reinventar a nossa vida para que a gente aprenda com essa experiência dolorosa e seja capaz de, a partir da dor, construir um caminho para a nossa vida, né? Um caminho seguro, um caminho de saúde, um caminho de mais vida, um caminho de realização enquanto seres humanos. Esse é o grande desafio que a Vai-Vai coloca aqui para nós, ok? Bom, era esse o tema da nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção. Beijão para vocês. Se vocês quiserem manifestarem-se utilizando os emojis aí, fiquem à vontade, ok? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, professor. Tchau. Até mais, professor.